A trágica morte de Pôncio Pilatos após a morte de Jesus. Poucos nomes na história carregam tanto peso quanto o de Pôncio Pilatos, conhecido como o governador romano que lavou as mãos ao condenar Jesus à crucificação. Sua decisão marcou o curso da história. Mas o que aconteceu com Pilatos após aquele dia? Embora a Bíblia não revele seu destino, registros extrabíblicos e antigas tradições nos levam a histórias sombrias e cheias de mistério. Teria ele enfrentado as consequências de sua escolha? Teria vivido atormentado pelo remorso? Descubra os relatos intrigantes e o desfecho trágico que cercam a vida deste misterioso personagem. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Pôncio Pilatos foi um homem de origens humildes, mas com uma carreira marcada pelo crescimento do Império Romano. Ele nasceu provavelmente em uma família de classe média ou nobre, na região da atual Itália, e acabou se tornando governador da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Seu nome, Pôncio, indica que ele era parte de uma família patrícia, enquanto Pilatos era provavelmente um nome de sua linhagem. A Judéia na época de Pilatos era uma província do Império Romano, governada diretamente por Roma. Durante esse período, a Palestina vivia um momento de grande tensão política e religiosa. O povo judeu, que esperava o Messias prometido nas Escrituras, estava sob o domínio de Roma e ansioso por uma libertação. Pilatos, como representante do Império, tinha como responsabilidade manter a ordem e garantir que a autoridade romana fosse respeitada. Em meio a esse cenário, o governante romano era um homem prático e implacável, mais preocupado com a estabilidade política do que com as questões espirituais que moviam a população judaica. Era uma época de crescente agitação social, onde movimentos messiânicos e rebeliões contra o império eram comuns. Nesse contexto, surge Jesus de Nazaré, cujos ensinamentos e ações começaram a desafiar as autoridades religiosas e políticas de Jerusalém. A presença de Pilatos na história bíblica ganha destaque principalmente no julgamento de Jesus, quando ele se vê pressionado entre a multidão que clamava pela morte de Jesus e a tentativa de manter a ordem pública. Era uma época de intensa tensão entre o poder romano e as antigas tradições judaicas, e Pilatos, em sua busca por evitar um conflito maior, tomou a decisão de entregar Jesus para ser crucificado, lavando as mãos diante da situação. O que aconteceu com ele após esse episódio, no entanto, continua sendo um mistério, sendo descrito em relatos extrabíblicos que buscam explicar seu trágico fim. Após a crucificação de Jesus, Pôncio Pilatos continuou sua governança na Judéia por algum tempo, mas a decisão de entregar Jesus Cristo à morte lhe trouxe uma grande sombra. Os relatos extrabíblicos, como aqueles encontrados nos escritos do historiador romano Tácito e nas tradições cristãs antigas, sugerem que o impacto psicológico desse evento não foi fácil para Pilatos suportar. Sua decisão, que ele talvez tenha tomado para evitar um tumulto maior ou garantir sua própria posição política, logo se tornaria uma cicatriz em sua alma. Segundo algumas tradições, Pilatos se viu atormentado pela sensação de culpa e remorso, um peso psicológico que se intensificava à medida que o tempo passava. Há relatos que afirmam que ele tentou encontrar a paz, mas foi impossível escapar da lembrança constante da morte de Jesus e da maneira como ele havia cedido à pressão da multidão. Em algumas versões da história,
ele acabou sendo chamado de volta a Roma, onde sua falha em lidar com a situação em Jerusalém e as dificuldades políticas resultaram em sua remoção do cargo. A tragédia de Pilatos não termina apenas em arrependimento. Relatos extrabíblicos sugerem que, após perder seu posto, ele foi exilado ou até condenado à morte. Alguns dizem que ele foi banido para a Gália, atual França, onde viveu seus últimos dias em solidão e desespero. Outros falam de uma morte ainda mais sombria. Segundo algumas fontes, Pilatos teria se suicidado, incapaz de suportar o peso de sua culpa. O escritor cristão Orígenes, por exemplo, sugeriu que Pilatos havia cometido suicídio, atormentado pela lembrança da crucificação de Jesus. Esses relatos, embora não confirmados pelas Escrituras Sagradas, apresentam uma visão curiosa do homem que esteve no centro de um dos eventos mais importantes da história. Pôncio Pilatos, que na Bíblia aparece como um personagem relativamente frio e calculista, é nas tradições históricas transformado em um ser humano vulnerável que sofre com as consequências do ato que selou o destino de Jesus. A história de Pilatos, marcada pela tragédia e pelo arrependimento, é uma reflexão sobre a importância de fazer escolhas com discernimento, coragem e responsabilidade. Quando somos confrontados com decisões difíceis, é fundamental que nos lembremos da importância de manter nossa integridade e de não permitir que a pressão externa ou o medo nos conduzam por um caminho que mais tarde possamos lamentar. Que possamos aprender com a história de Pilatos, buscando a sabedoria divina para enfrentar os desafios e escolher o que é justo, certo e alinhado com nossos valores. Portanto, ao enfrentar dilemas em sua vida, lembre-se de não agir movido pelo medo, pela opinião de outros ou por pressões momentâneas. Busque a Deus em oração, confie na sua direção e, acima de tudo, escolha o que é justo e correto, mesmo que pareça difícil. Decisões tomadas com base na vontade de Deus trazem paz e segurança, enquanto aquelas que ignoram sua sabedoria podem levar ao arrependimento e à dor. Que a história de Pilatos sirva de alerta e que as palavras da Bíblia sejam um guia seguro para suas decisões diárias. Escolha o caminho da verdade, da justiça e da fidelidade a Deus, e você experimentará o fruto de escolhas que trazem paz à alma e glória ao nome do Senhor. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.